Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa meditação diária, para a nossa leitura diária. Estamos tratando da quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo, terceiro trimestre de 2022, Escola Bíblica Dominical. A nossa meditação hoje está em dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 22, diz assim: Enculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E também a leitura está no Salmo de número 53, no versículo 1, diz assim: Diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, o texto fala da vã sabedoria humana, faz o homem se tornar louco, insano, insensato, negando a existência de Deus. Automaticamente eles se abrem para praticar todo tipo de torpeza, de iniquidade, de pecado. Como já dizia, um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski, ele disse: se não existe Deus, então tudo é permitido. Porque o homem, para amparar a sua depravação, então ele prefere negar a existência de um Deus que é santo, que reprova a sua conduta pecaminosa. Então ele prefere negar a Deus, que aí ele pode viver dissolutamente. Mas nós sabemos que não é bem assim. O juízo de Deus virá sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois termos, materialismo e ateísmo. De acordo com a revista, materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião ela se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornaram, não são apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação da Bíblia, conforme exposta em Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Veja que delírio aqui. Jesus foi bem claro com Tomé, quando Tomé precisou de uma evidência que ele devia ver, os sinais nas mãos e do lado para que ele pudesse crer. E depois que Jesus mostra para ele, Jesus fala uma coisa para ele: Tomé, não sejais incrédulo, mas crente. Bem-aventurado, você teve que ver para crer, mas bem-aventurados são os que não verão e crerão. Porque as coisas espirituais, elas são metafísicas, ou seja, ela está além da matéria. Por isso que diz que é metafísica, está além, muitas vezes. Por exemplo, um milagre. Quem é que explica o milagre? Mas como todos nós somos testemunha de milagre. Eu sou testemunha de milagre na minha vida e na vida também da minha parentela, da minha família. Então, como é que a gente pode chegar a um delírio desse, de negar a realidade da Bíblia, de negar a realidade dos milagres, das intervenções sobrenaturais de Deus? E lá no leste europeu, por exemplo, eles se tornaram tão materialistas, tão ateístas, que chegaram a dizer o seguinte, eles se tornaram uma cultura pós-cristã. Segundo eles, a sua ciência, a sua tecnologia, a sua sabedoria, a sua política, a sua prosperidade, tendo eles tudo isso, eles já não precisavam mais de Deus, segundo eles. Mas a gente sabe perfeitamente que Deus já está movendo no leste europeu para mostrar para eles quem é Deus. Deus é Deus. Deus abate reinos e levanta reinos, abate reis e levanta reis. Ele revela o oculto e o escondido, porque com ele mora a luz. Deus é espírito e sim, Deus manifesta sim coisas sobrenaturais, extraordinárias em nosso meio, para refutar aqui essa doutrina do materialismo. E o ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil contestação que o ateísmo
anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam que a matéria é a única coisa existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não a de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Tá? E outra coisa, tem um comentário aqui bem interessante que fala que o ateísmo, ele é elitista. O ateísmo é muito elitista. Ele é irônico porque ele apresenta-se como uma religião, ele apresenta-se como a religião do homem comum. A verdade é que, em seu elitismo, o ateísmo age com as tradições, leis e restrições que os humanos têm adotado quase que universalmente, né, e se aplica aos ateus. Ou seja, tá? É o que nós acabamos de falar aqui. Tá? O ateísmo, né, como diz, é um prefixo de negação, Theos, Deus, eles negam a Deus, como diz aqui no Salmo 51, que nós acabamos de ler, né? Eles dizem não a Deus e praticam todo tipo de iniquidade, né? Interessante que geralmente sempre o ateísta, ele vai se amparar em algumas coisas. Por exemplo, existem pessoas que se tornam ateus pelo fato de ter tido alguma decepção religiosa, espiritual. Isso fica bem explicado lá naquele filme Deus Não Está Morto. Inclusive, é uma boa sugestão aí para toda a família, que o professor ele se tornou ateu porque quando ele era criança, a mãe dele era crente, a mãe dele ficou doente e ele orou para Deus curar a mãe dele e Deus não curou. E às vezes acontece isso. Tem hora que Deus cura e Deus não cura. Tá? Tem hora que Deus intervém, tem hora que Deus não intervém. Ele é soberano, não temos que questionar a vontade de Deus. Mas daí negar a existência de Deus porque não houve uma intervenção de Deus ao nosso favor, tá? Então o ateísmo é isso, ele nega a existência de Deus e o materialismo nega a realidade das coisas espirituais. Mas os dois andam de lado a lado. Amanhã a gente retorna falando sobre as raízes, quais são as raízes desses movimentos, né, do ateísmo e do materialismo. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus.